Testamento também, né? Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5. O que prova a vida cristã de um ser humano é o que ele ou ela vive. Se eu, por exemplo, eu tenho uma alegria da vida errada que eu vivia, eu não sou um bom cristão. Porque a Bíblia diz que coisas que eu fazia é bom nem lembrar. Eu tenho vergonha até de comentar coisas que eu vivia. Agora, se eu sou um cristão hoje e amo o que eu vivia e conto o que eu vivia com uma certa ironia, eu não mudei. Eu parei por causa do sofrimento oportuno ou das consequências que me trouxeram, mas eu não parei com aquela vida, porque eu amava aquela vida. É? Agora, a Bíblia diz que nós temos que crucificar o homem velho. Então, aquele homem velho crucificado, eu não quero ver aquele homem velho mais. Aquela natureza humana, eu não quero mais tê-la. Eu não posso me alegrar naquilo, ou contar aquilo que eu fazia com alegria, porque aquilo não era bom. E claro que se não era bom para mim, eu precisei deixar, porque também não foi bom para muitas pessoas que viveram do meu lado. E é por essa razão que muitas e muitas pessoas não conseguem até hoje que a sua família os entenda, porque sempre pensam nas coisas que foram feitas. A Bíblia diz que o Senhor joga o nosso pecado para trás e não se lembra dele. Mas os seres humanos que vivem no nosso tempo, não. Eles convivem conosco. Ah, pastor, mas então a conversão, como é que ficou? A conversão, o Senhor perdoa o teu pecado, mas a consequência, não. A consequência, ela vai ficar aí, é uma cicatriz. A consequência do pecado, ela é uma cicatriz que vai deixar eternamente, vai ficar aí eternamente. Para quê? Para que nós, ao ensinar, nós tenhamos o cuidado de ensinar para os nossos filhos. Porque o teu filho não vai esquecer do pai e da mãe que você foi, e nem o teu neto, viu? Porque vai se comentar dele. Ainda que você se converteu. Ainda. Entende? Quando a Bíblia fala assim que os teus filhos serão à volta da tua mesa como, né? Como tochas, como bênção. A Bíblia está falando de quem cuidou dessa área. Ah, eu não estou nem aí, né? É bom a gente pensar sobre isso. Vamos pular aí, vamos parar esse assunto aqui, vamos entrar no outro aí. Capítulo 5, versículo 12 de Lucas. E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra. Bom, você pode dizer assim, mas hoje quase não tem ainda, viu? Tem lepra com outro nome. Como é que chama agora a lepra? Hanseníase. Tem lepra. Mas essa lepra aí, ela não é a pior. Vamos trazer aqui um pouquinho qual é a pior lepra? Tem lepras muito piores do que essa lepra aí. Por isso que quando a palavra do Senhor disse, Jesus falou assim, o Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me enviou para curar, para salvar, para libertar o cativo, né? Para pregar a salvação. Ele está falando de uma vida nova, transformada. Então um homem cheio de lepra. Hoje eu tenho certeza que você conhece muita gente leprosa hoje. Leprosa, que não aparece na sua carne, mas a lepra da língua suja, da maldade,
entende? Da perversidade, né? Da ira, da maldade, de tudo, de tanta coisa que a gente conhece, né? Da iniquidade. E a Bíblia diz assim, que vendo a Jesus, aquele homem viu Jesus, não é? Algo naquele homem cheio de lepra, eu quero dizer que era aquela qualidade que está no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, aquele espírito que era da qualidade de Deus, tomou um choque e reconheceu o Senhor. Você sabia que toda conversão acontece isso? Quando a Bíblia fala alheios à palavra de Deus, alheios à vontade de Deus, ele está dizendo exatamente isso. De repente, aquele homem criado à imagem do Senhor toma um susto, toma um choque e reconhece. Foi o que fez, por exemplo, aqueles dois cegos de Jericó, quando Jesus está passando, Jesus, filho de Davi, aquele homem, o Espírito Criador, diz: esse é o homem que pode te curar. Esse é o homem que pode te salvar. O filho pródigo, quando ele estava lá, que a Bíblia diz que ele caiu em si, o Espírito Criador, você está errado, e aí convenceu ele do que estava errado. Esta vida que você está vivendo não presta. E a Bíblia diz aí que esse homem, cheio de lepra, viu Jesus, prostrou-se, significa quebrantou-se diante do Senhor, reconheceu o seu erro, reconheceu a sua fragilidade, o seu pecado. Prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhes. Ele não pediu, né? Ele rogou dizendo: Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me, bem pode me curar. Olha, Senhor, eu estou aqui, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Ele reconheceu, caiu em si, tomou uma posição. Você sabe que muitos e muitos homens e mulheres precisam passar por uma situação de lepra, que você poderia traduzir para muitas situações na vida do ser humano, que o fazem cair com o rosto em terra e dizer: Senhor, se o Senhor pode, queres, o Senhor pode me curar, pode mudar a minha vida, pode mudar a minha vida financeira, pode mudar o meu relacionamento, pode mudar, enfim, toda a minha vida. Mas Jesus não foi falar para ele assim: olha, você precisa, ele já fez ali o ato. O homem já tomou uma posição ali, e a Bíblia, quando fala que o Espírito ele intercede por nós, ele nos convence do juízo, do pecado e da justiça, é porque a primeira posição que nós tomamos, ela é a mais importante quando ela perdura, quando ela é perseverante, porque aí o Espírito vai nos ensinando. É isso que é lindo de você ver a conversão numa vida de um ser humano. A coisa mais linda do mundo é você acompanhar a conversão de um ser humano, não é? Porque de repente você vê aquela pessoa chegar dura na igreja, dura, e daí um pouco você vê, ele está fechando os olhos, louvando, o Espírito vai o convencendo, você não precisa falar nada, vai acontecendo uma metamorfose, nem uma transformação. Por quê? Porque o homem não é capaz de compreender isso como a natureza humana. Ele não é capaz. Mas quando ele toma essa posição, que tomou o filho pródigo, que tomou esse homem aí o Espírito, aí a misericórdia do Senhor entra em ação. Aconteceu comigo. E nós começamos a rejeitar aquelas dúvidas, aquelas coisas do homem velho. Eu não quero mais a Bíblia chama isso de roupa salpicada de sangue. Eu não quero mais isso.
Eu não quero mais isso na minha vida, eu não quero mais aquilo na minha vida. E aí, a mudança começa a aparecer. Senhor, se quiseres, bem pode limpar-me. Mas o Senhor podia, se você for falar assim, pastor, você está vendo que você está no pecado, né? Você vai falar isso para a mulher, para o marido, para alguém da nossa casa, você precisa mudar, parar de beber, parar de fumar. Não, queridos, você precisa entregar, você não precisa parar de beber, nem parar de fumar, nem parar de usar droga, nem parar de se prostituir. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. É o primeiro passo que você precisa fazer. Quando você entregar a sua vida para Jesus, essas porcarias vão ficar todas de fora rapidamente na tua vida. Entregou a vida para Jesus, a coisa começa a mudar. Pronto. É por isso que a gente precisa, você precisa parar. Você para batizar precisa parar de fumar. Não, você precisa batizar, crer no Senhor e batizar. Porque a Bíblia fala lá em Atos, meu irmão e minha irmã, que no dia que Pedro pregou o Evangelho e ali se aumentou a igreja, foram batizados quantas mil pessoas? 5.000. Você deu tempo todo mundo parar de sair do pecado? Deu tempo alguém provar que estava fora do pecado? Não! Claro que não. Foi uma posição. Quem nos ajuda à mudança é o Espírito Santo, não o contrário. Eu não preciso ser santo para me ser batizado, eu preciso ser batizado para mim ser santo. É o contrário. É diferente. Muda para mim, por favor, para terminar. E Jesus então fez o que? Estendeu a mão, tocou nele. O ato de amor de Jesus, vendo uma pessoa se prostrar com o coração sincero, Jesus tocou. Esse toque é o toque milagroso. É o toque milagroso. E Jesus tocou e disse o quê? E logo, né? E Jesus falou o quê? Tocou e disse: eu quero. Seja limpo. Seja limpo. E logo a lepra. O que era a lepra na vida daquele homem, no seu entendimento? A dívida que ele tinha no banco, com os credores? Não, irmão, irmã, eram os pecados. Quando Jesus tocou nele, disse: eu quero te limpar, eu quero tirar os teus pecados. Eu quero transformar a tua vida. Eu quero mudar a tua vida. Agora, precisamos compreender que em quase todos os casos, né, no caso do centurião, né, o homem dirige 100 outros homens lá. Né? Se nós vimos hoje um homem que dirige 100 outro homem, né, é todo cheio de dedo, né, cheio de si, cheio de orgulho, né, porque eu sou pastor, bispo, mestre, como é que é? Capitão, tenente, coronel, vamos ajudar eu aí, né? Apóstolo, né? Mas aquele homem, ele se quebrantou diante do Senhor. Ele veio por causa de um dos seus soldados. Ele provou realmente o amor. Ele era chefe de 100 e ele veio diante de Jesus. Eu sei que aquele homem pode curar, né? Chegou lá e disse: um dos meus homens, dos meus soldados. Qual é o tenente aí, o chefe de 100 que se importa com o soldado dele hoje, querido? Qual é ele? Nenhum! O que quebranta o coração do Senhor são essas atitudes. Eu tenho mais o que fazer, eu tenho que fazer lá uma escrita, não sei o que lá, não vou lá atrás do meu funcionário, que se dane ele.
Mas a atitude daquele homem, sair do seu posto para ir lá, se colocar diante do Senhor, prostrar o seu rosto em terra diante do Senhor, dizer: Senhor, eu preciso, porque eu tenho um homem, um funcionário meu lá, um que está debaixo das minhas ordens, e ele tem família, ele tem esposa, ele tem filho, a misericórdia se estende. Ei, isso quebranta o coração do Senhor. Isso quebranta o coração do Senhor. Sabe, queridos? E por isso que Jesus falou: eu quero que você seja curado, ser limpo. Por que não aconteceu com outros milhões de pessoas a mesma coisa? A Bíblia diz que Jesus não pôde fazer muitos milagres ali porque o povo não tinha fé. É palavrinha complicada, não é mesmo? Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Nós vamos aprendendo a palavra de Deus, o Senhor vai falando aos nossos corações, e aquilo vai entrando. Aquele ditado do mundo que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, é verdadeira. Não há ninguém que se exponha à palavra de Deus verdadeiramente sendo ela pregada, que não tenha uma mudança de vida. Não tem jeito. Então a Bíblia diz assim, que logo a lepra desapareceu dele. Eu até acredito que naquele momento, não que eu estou duvidando do Senhor fazer, a Bíblia diz que o Senhor faz. Tem outro texto na Bíblia que o Senhor colocou a mão no homem e curou ele, Jesus curou ele. O que você está vendo? Eu estou vendo homens como árvore, né? E depois Jesus vai lá e coloca de novo a mão nele para que ele seja realmente curado. Eu tenho impressão nessa palavra aí, queridos, que desapareceu a lepra aos olhos de todos os homens ali que estavam vendo o milagre de Jesus. Mas aquela cura foi curando-se por dentro, dia a dia, mudando. Porque ele mesmo foi vendo: quem pode fazer isso? Como é que pode acontecer, né? A lepra, né, era uma coisa terrível. A pessoa ficava lá fora, nem sei como é que aquele homem estava ali, leproso. Deve ter furado o esquema, né, Luiz? E está ali porque não podia estar ali, né? O Luiz entrou sobre a questão do pano lá, do trapo de imundície, né? Quando a gente fala trapo de imundície na Bíblia, o Luiz trouxe bem aqui lá, né? Trapo de imundície é aquele trapo que se enrolava naquela ferida, e quando você tirava, vinha grudado aquelas cascas. É verdade, queridos. Grudado aquilo é trapo de imundície, né? E nós, quando olhamos para a palavra do Senhor, né? Ele diz assim: eu quero te curar, eu quero te salvar, eu quero tirar você dessa situação. Amém. Eu quero mudar a sua vida. Glória a Deus. Eu quero que você seja um novo ser, uma nova criatura. Glória a Jesus. O Senhor quer que você seja uma nova criatura. Sabe por quê? Porque como você garante isso, pastor Paulinho? Eu garanto isso porque ele falou que ele quer que todos se salvem. Ele veio para salvar o que estava perdido. Se você se encontra perdido, perdida, ou meio perdido, meia perdida, né? O Senhor veio salvar, buscar e salvar o que se havia perdido. Se havia perdido porque no longo de um tempo de vida, ou na geração, se perdeu por causa de todas essas questões do mundo. Mas hoje, a palavra do Senhor te alcança. Feche os seus olhos, abre o teu coração. Deseje que o Senhor te instrua, te ensine, que o Espírito do Senhor, Ele convença o teu coração naquilo que precisa for. Faça como falou Maria: faça-se em mim segundo, Senhor, segundo a tua vontade. Senhor, nós estamos aqui nessa noite lendo a tua palavra e glorificando o teu nome, porque sabemos que tudo o Senhor pode. Todo poder é teu, Senhor. Toda honra, toda glória é tua.
E nós queremos agora colocar estas vidas, tanto nós aqui da igreja, as nossas vidas, como também daqueles que vão estar ouvindo esse vídeo, essa pregação. E que se coloquem diante de Ti. E que o Senhor diga: eu quero te curar. Eu quero te salvar. Que diante desse quebrantamento de espírito, de coração, haja uma transformação para a honra e glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, Senhor. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus.